Paz do Senhor, sintam-se abençoados na bendita paz do Senhor, pois é uma bênção ouvir a palavra do Senhor, é uma maior bênção ouvir a mensagem do Senhor. A palavra diz que o povo sem profecia é um povo corrompido, então o povo se perdeu por falta de conhecimento. Então estamos aqui hoje para trazer-lhe uma palavra, para trazer-lhe uma mensagem do Senhor. Então esteja atento e escute esta palavra em pouco tempo somente. O tema que eu trago no dia de hoje é o erro dos peregrinos no deserto. A palavra diz assim, aqui no livro de 1 de Reis 19, diz assim, no 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. No 8 diz assim, 1 de Reis 19, 7 e 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Qual é o ensino pedagógico que a situação que estamos a atravessar hoje em dia tem trazido nos nossos dias? Qual é o ensino pedagógico? Qual é o ensino? O que tem levantado? O que tem trazido na nossa consciência? Qual é o despertamento que tem trazido na igreja, nos cristãos, no povo, no geral? Esta situação que estamos a atravessar hoje em dia mostra claramente que a igreja de Deus, os cristãos, a maioria, estavam despreparados para enfrentar qualquer tipo de situação. Quando olhamos para esta palavra aqui, olhamos num momento em que um peregrino também teve que atravessar um deserto. A palavra diz no livro de João 16:33 que no mundo tereis aflições. Então Jesus começa profetizando, começa falando desde o princípio do seu ministério, dizendo para os seus apóstolos, desde que ele esteve aqui ministrando, ensinando, que no mundo tereis aflições. Significa o quê? Que não fostes chamados para caminhar no paraíso neste mundo. Não foste chamado para caminhar numa boa neste mundo, mas neste mundo eu vos envio como ovelha em meio a lobos. Eu vos envio para caminhar dentro do deserto. Ainda que talvez que o mundo pensa que talvez esteja no paraíso, vivendo numa boa, numa tranquilidade, mas os cristãos, aqueles que estão despertos, aqueles que são chamados, aqueles que quiserem seguir o seu nome, ele diz que aquele que quer seguir a mim tem que carregar a sua cruz. Significa que ele chama todos para caminhar no deserto, mas o que acontece é que muitos não estavam preparados para caminhar nesse deserto. O que é que eles deixaram de falta? Qual é a dificuldade que muitos estão a ter? Qual é a dificuldade de muitos peregrinos para atravessar este deserto? É a falta de comida e a falta de água no seu organismo. A palavra diz assim, que o anjo do Senhor veio falar com Elias, dizendo para ele que come e bebe desta comida. Ele comeu e bebeu e dormiu. Então o anjo torna a segunda vez e diz para ele que levanta-te de novo e come e beba, porque o caminho será longo. Em primeiro lugar, a palavra veio para chamar a atenção aos cristãos, dizendo para eles que o caminho de um peregrino, o caminho de um seguidor de Cristo é muito longo. O caminho de um cristão não é fácil. A obra, o trabalho, tudo que ele tem feito não é nada fácil. Então, o que é necessário para que ele possa aguentar? O que é necessário para que ele possa conseguir atravessar o deserto? A palavra diz assim no 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, com a força da comida. Então, o que há falta na igreja, o que há falta nos cristãos, é necessariamente a comida. O que a palavra tenta figurar quando fala da comida, não está a falar literalmente, dizendo que da comida física. Esta palavra se discerne espiritualmente. A falta da leitura da Bíblia, a falta do conhecimento de Deus, a falta do conhecimento dos atributos de um Deus poderoso, de um Deus onisciente, de um Deus que cuida, de um Deus provedor. A falta do conhecimento, o povo não está meditando, o povo não está conhecendo. Nos últimos tempos temos sido atacados com lobos, que são eles somente que trazem a palavra e proíbem o povo de ler, proíbem o povo de estudar. 75% da responsabilidade do conhecimento está nas tuas mãos. Os pastores, os profetas, os evangelistas que Deus levanta, estão somente para
para te ajudar na direção da Bíblia, tão somente para te ajudar no conhecimento. Mas 75% está nas tuas mãos. Você que é chamado a ler a Bíblia, você é chamado a ter comunhão com Deus, a ler, a preocupar-se em querer conhecer mais sobre Deus. Não está na responsabilidade deles somente de trazer somente a palavra, não. Eles até podem ensinar, até podem falar, eles também têm uma responsabilidade particular. Mas também você é chamado a conhecer esta palavra. Você também é chamado a ler, a ter que se alimentar. A palavra diz aqui para Elias, alimente-se dessa comida. Levantou-se o anjo, falou com ele da segunda vez, que coma porque o caminho te será longo. O caminho é longo na sua vida, o caminho ainda é longo para você ter que peregrinar. Então, o que é necessário é você comer e beber muito mais desse mantimento. A palavra nos chama, nós já termos que ter mais comunhão com Deus, já ter mais que a lermos mais, a meditarmos mais da palavra de Deus. Os que estudaram a palavra, os que têm conhecimento dos atributos de Deus, os que têm conhecimento do poder, aqueles que têm conhecimento de quem Deus é, do que Deus tem feito, o testemunho de Deus, o conhecimento profundo da soberania, do poder de Deus. Neste momento, ainda que estejam talvez a passar por dificuldade, ainda que estejam a passar por esta dinastia, por este problema, por esta pandemia, mas estão tranquilos porque estão com Deus, porque conhecem aqueles a quem eles têm servido. Eles conhecem a quem eles têm seguido. Então, estão tranquilos porque têm conhecimento de quem Deus é, têm conhecimento de quem é Jesus Cristo, têm conhecimento do que Ele tem falado, o que Ele é capaz, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele tem feito, o testemunho das obras de Deus antigamente estão lhes dando força neste momento. As promessas de Jesus Cristo estão lhes dando força neste momento. A palavra mostra também das virgens loucas que não tinham consigo o azeite suficiente, não tinham consigo a fé suficiente para resistirem, para atravessarem um deserto. A palavra mostra que quando o noivo chega, quando chega o momento quando se ouve que o noivo estava às portas, elas descobrem que elas estavam despreparadas para o receber. Então a palavra também nos exorta a aumentarmos a nossa fé. Como aumentar a nossa fé? Olhando para o testemunho da Bíblia, conhecendo mais dos atributos de Deus, conhecendo mais dos feitos, das obras de Deus, daquilo que Deus tem feito na sua palavra, dos mortos que Deus tem ressuscitado, das promessas de Deus, de tudo que Deus tem feito, da multiplicação dos pães, toda obra, todo o testemunho que Deus tem feito, toda obra que Jesus Cristo tem feito, toda obra que os profetas, que Deus tem feito por intermédio dos profetas. Então, são essas palavras, são essas mensagens, são esses textos que você tem que meditar, tem que conhecer mais, que te levam mais a conhecer o poder e os atributos de Deus. Então, qual é a mensagem do dia de hoje? Eu vim te convidar a conhecer mais sobre Deus, para que você possa enfrentar o deserto. A palavra diz que com a força da comida, Elias conseguiu caminhar durante 40 dias e 40 noites. Então, com a força da palavra, você também pode conseguir enfrentar todo tipo de problema na sua vida. Independentemente dos problemas que você talvez esteja a atravessar, talvez problemas sentimentais, problemas familiares, todo tipo de problema que você talvez esteja a enfrentar na sua vida. Com a força da comida, com a força da palavra, com a força da fé, com a força da mensagem, com o poder do Espírito, você pode enfrentar todo tipo de problema com o poder que há no Espírito Santo, com o poder de Deus. Você pode enfrentar, mas na ausência deste poder, na ausência desta força, na ausência deste mantimento, é impossível. É impossível você conseguir enfrentar isto. O maior perigo no deserto é o sol, o frio e a falta de comida e a falta de água. Então, se você não está preparado, se você não tem cobertura, se você também não tem consigo, talvez, a comida e a água, é impossível que você venha enfrentar o deserto. Então, o anjo chama Elias, dizendo para ele que coma e beba para que você consiga enfrentar o deserto. Então, são esses problemas que o deserto tem trazido. E esses problemas são constantes para os cristãos. Esses problemas sempre permanecem, sempre existem para os cristãos. Então a palavra nos chama, Jesus começa a nos despertar no livro de João 16:33, que se vocês querem ser meus servos, se vocês querem seguir a mim, no mundo tereis aflições. Então ele começa profetizando, dizendo o seguinte, que o mundo é um deserto para os cristãos. Ele também começa a falar para os seus discípulos, que eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Significa o quê? Que onde eu vos envio, a vossa caminhada, a vossa peregrinação não é fácil. Então é necessário que vocês tenham
tenham consigo o azeite, tenham consigo o mantimento, tenham consigo a própria água, para que possam enfrentar. É necessário que vocês tenham consigo as armaduras de Deus. A palavra fala isso também no livro de Efésios 6, dizendo que é necessário que os cristãos tenham consigo as armaduras, para que possam enfrentar o dia mau. Então eis aqui o dia mau, eis aqui tempos maus, problemas se levantando, dinastias, problemas, guerras se levantando, fomes se levantando, pandemias, doenças se levantando, e muitos estão desanimados. É um erro que se cometeu nas igrejas, é um erro também dos próprios pastores. Em que sentido? De não terem preparado a igreja para enfrentar dias como esse. É um erro que a igreja, que os cristãos que cometeram em buscar a Deus somente para que faça coisas boas, mas não buscar somente o conhecimento profundo sobre Deus para poder enfrentar dias como esse. Queridos irmãos, foi um erro. É um erro também que nós estamos a cometer, querer buscar Deus em meio já a problemas, não querer buscar Deus talvez em períodos atrás, antes do problema, para conseguir atravessar o problema que está por vir. O erro que se cometeu de muitos, o erro que muitos também estão a cometer no dia de hoje, só agora que querem começar a buscar Deus. Enquanto isso é um erro muito grave. Deveriam ter começado a buscar Deus há muito tempo, mas é um erro também que pode talvez ter mudado. É um erro também que pode talvez ter atravessado. Então, a palavra chama você a conhecer a palavra de Deus, chama você a conhecer mais sobre Deus, a conhecer mais sobre os seus atributos, a se inteirar mais no conhecimento profundo, a ter uma intimidade com Deus, a orar profundamente, a fim de que quando surgirem problemas, quando surgirem dificuldades, você saiba com quem você está a caminhar, a quem você está servindo, a quem está perto de si. Então, querido irmão, chamo você a conhecer mais sobre Deus, a ter intimidade com Deus, a se ajuntar a Deus, a conhecer mais sobre os atributos do próprio Senhor. Então, conheça Deus e sirva a Ele em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Amém.